Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Verso 30. E tendo Judas tomado um bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Amém? Podeis assentar. Queridos, esse é um texto um pouco diferente a respeito da ceia do Senhor. Mas é um episódio da ceia do Senhor, o episódio que Jesus estaria estabelecendo a ceia. E de repente você pode pensar assim: por que há diferença? Ou por que João não entra nos detalhes da ceia como os demais apóstolos entraram? É muito simples, porque já nesse momento, quando o apóstolo João ele escreve o Evangelho, ele é o último dos evangelhos a ser escrito. Ele escreveu lá na década de 80, depois dos anos 80, que ele escreve o Evangelho de João. E aí, por que ele escreve tão tarde assim? E em que momento ele escreve? Para quem ele escreve? Ele escreve voltado para a igreja. Então a igreja já tinha a prática da ceia, já sabe muito bem o que era, como foi estabelecida a ceia. Até mesmo o apóstolo São Paulo já tinha escrito lá 1 e 2 Coríntios. Então ele não entra nos detalhes de estabelecer a ceia, só diz que ele participou da ceia. Ok? E aí, agora para que possamos entender isso com clareza, a gente precisa entender para que público cada autor está escrevendo. Por exemplo, Mateus escreve para quem? Mateus escreve para judeu, para o seu povo, que não era convertido, que não ainda tinha aceitado a Jesus como Salvador. Então Mateus ele escreve o Evangelho, por isso que ele tem toda uma linguagem. Você vai ver no livro de Mateus, várias vezes ele diz assim: para que se cumprisse a Escritura, para que se cumprisse o que fora dito. E aí ele vai fazer menção do Antigo Testamento. Então ele está escrevendo para o povo judeu, para o seu povo, para a sua nação, para a sua terra, para a sua gente, que ainda não tinha reconhecido a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Já Marcos ele escreve para o povo gentio, aquele povo que não é judeu, que não conhece muitos costumes judaicos, por isso ele não entra nos costumes judaicos. Ele não tem a preocupação de falar de costumes judeus, porque aquilo ali não iria acrescentar nada para aquele povo. Então ele é bem sucinto, ele vai na essência. E é o primeiro evangelho a ser escrito. Já Lucas, segundo alguns historiadores, dizem que Lucas ele é um médico, uma pessoa culta. Ele escreve para das duas uma, ou ele escreve para um advogado que está com a causa do apóstolo Paulo, que estava preso, e aí ele escreve para um advogado ou então para um juiz que está avaliando a causa do apóstolo Paulo. Então, por quê? Porque você vê logo no versículo 1, ó, excelentíssimo Teófilo.
Então ele está escrevendo com alguém que tem autoridade. E na época que ele escreve, se você pegar a carta, o Evangelho de Lucas e depois Atos dos Apóstolos, é uma coisa só. Atos dos Apóstolos é a continuação de Lucas. E aí fica fácil você compreender para quem ele está escrevendo. Está escrevendo ou para um advogado, que está intercedendo, que está responsável pela defesa do apóstolo Paulo, ou então ele está escrevendo para um juiz, aquele que está para tomar uma sentença de que se Paulo continua preso ou não, o que vai acontecer com o apóstolo Paulo. E aí a gente sabe que ele vai, nessa situação, ele vai solto, porque aqui, Atos 28 trata pela primeira vez que ele é preso. Amém? Então por isso que a gente vê, de repente, algumas diferenças entre o escrito de um ou outro evangelho. Mas isso não muda nada a essência da palavra de Deus. E aí, conforme eu falei, João, ele escreve para quem? Para a igreja. Ele escreve para um povo já crente, já salvo. Ele escreve para um povo que já está participando da ceia, praticando da ceia. Então ele não entra nesse detalhe da ceia, mas ele traz algumas lições importantes desse momento da ceia, que outros também autores não colocaram. E é sobre essas lições que a gente quer compartilhar nessa noite, amém? E aí, como fala de lições, então o tema que nós temos que nós queremos falar nessa noite são lições que a ceia do Senhor nos ensina. E a primeira lição que a ceia do Senhor ela nos ensina é a lição de perdão. Primeira lição que eu gostaria que você tivesse em mente, que é a lição de perdão. No verso 1 diz assim: sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, e depois no verso 2 diz assim: e acabada a ceia. Jesus sabia que já tinha chegado o seu momento. Jesus sabia que ele estava vivendo as últimas horas da sua vida antes de passar pela cruz. Ele sabia. Nada estava oculto a ele daquilo que ele iria passar. Primeiro porque a Escritura diz, e Jesus ele era uma pessoa que conhecia a Escritura. Tanto é que quando ele está na cruz, ainda faltava uma coisa que estava descrita na Escritura que ainda não tinha se cumprido, que ele estava na cruz. Lá na cruz, o que era? Alguém lembra? Ele chega assim, dá-me de beber. O que deram a ele? Vinagre. Quando ele tomou que era vinagre, ele disse o quê? Está consumado. Ou seja, tudo aquilo que o Antigo Testamento falava a respeito dele havia acabado de se cumprir. Tudo. Até aquele presente momento. Não adianta falarmos da ressurreição porque ele ainda não tinha morrido. Ok? Mas enquanto vivo, enquanto estava vivo, tudo aquilo que havia que o Antigo Testamento havia falado a respeito dele, se cumpriu naquele momento. Por isso ele diz, está o quê? Consumado. Então Jesus ele tinha conhecimento do Antigo Testamento, então ele sabia o que estava para acontecer. Ele sabia que estava vivendo o quê? As últimas horas da sua vida. E se ele não passa por onde teve que passar, nós não teremos o perdão de Deus. Por isso que a primeira lição que eu aprendo que Jesus nos deixa aqui, quando ele está estabelecendo a ceia, é uma lição de perdão. Ele está deixando um memorial para mim e para você, sabendo que através daquele memorial está falando do seu sofrimento, do seu sacrifício, do seu perdão por nós. Sim, Senhor. O sacrifício de Jesus foi único.
Jesus já antevia a cruz através das figuras do pão e do vinho. Ele pega o pão na ceia e diz o quê? Este é meu corpo que é partido por vós. Quanto Jesus sofreu na carne, meus amigos. Quanto Jesus sofreu na carne. Depois ele diz ainda, ele pega, depois de haver ceado, depois de haver comido o pão, ele pega o que? O cálice. Ele diz o quê? Que aquele cálice é a nova aliança no meu sangue. Agora preste atenção, irmãos. Jesus, ele pega um único copo e dá, e os 12 bebem naquele único copo. Se é nos dias de hoje, o pessoal diz assim, que coisa nojenta. Estou mentindo? Mas foi isso que Jesus fez, demonstrando também que o sangue dele estava sendo derramado pela igreja, porque os apóstolos ali representam a igreja. Amém? O pão é dado aos apóstolos, que representa a igreja. O seu corpo é partido pela igreja, ou seja, Jesus morreu pela igreja, pelos salvos. Quando falo de igreja, estou falando de salvo. Não estou falando daquele crente que tem um pé na igreja e outro no mundo, não. Estou falando de salvo. O salvo, ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje, à tarde, eu estava, ao mesmo tempo que eu estava revendo essa reflexão, eu também estava ouvindo uma mensagem de Luciano Subirá, e ele estava falando, olha, o grande equívoco hoje dentro da nossa igreja é que muitos têm pensado que o Evangelho tem que se adaptar a si, e não é verdade. Sou eu que tenho que me adaptar ao Evangelho. Não é o Evangelho se adaptar a mim, não é eu pegar porções do Evangelho e pegar para a minha vida e colocar em prática na vida. Não. É eu que tenho que me sujeitar ao Evangelho. É eu que tenho que me sujeitar à palavra de Deus. E não a palavra de Deus se sujeitar aos meus conhecimentos, aos meus conceitos, aos meus pensamentos, aos meus achismos. Mas eu me submeter à palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Então, se eu quero que a palavra de Deus se submeta a mim, eu estou dizendo que eu quero que Deus se submeta a mim, ou não? Se a palavra de Deus tem que estar submetida a mim, então eu estou querendo que Deus se submeta a mim, quando na verdade é eu que tenho que me submeter à palavra de Deus. Toda palavra ela é o quê? Inspirada por Deus. Amém? Então, irmãos, a primeira lição que eu aprendo na ceia, aprendo no texto que nós lemos, é uma lição de perdão. Jesus vai para a cruz para nos perdoar. Jesus vai para a cruz para que, através do perdão a nós, tenhamos comunhão, podemos ter acesso a Deus. A segunda coisa, irmãos, que eu aprendo no texto que nós lemos, a segunda lição é uma lição que eu coloquei como lição de serviço. Versos 4 e 5 diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se.
Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus, ele aqui está nos dando uma grande demonstração de servir. E aí, meu irmão, deixa eu dizer para você, se você não gosta de servir, você não serve para ser servido. Se não há prazer no seu coração em servir ao próximo, você não pode ser servido. Certa vez, eu estava indo a um retiro, estava namorando a Rosângela, e aí nós fomos a um retiro de carnaval, e chegando lá, uma galera chegou, estava juntinho, com o povo, descarregando o caminhão e carregando as coisas para dentro do local onde nós estávamos por retiro. Então estava todo mundo ali, aquele trabalho de formiguinha, e tinha uma galera, desculpa aqui ao meu nobre Rodrigo, colega amado, respeito muito, mas tinha uma galera do grupo de louvor que estava assim, ó, da igreja. Estava assim, pô. Não, você não estava nesse retiro, não. Estava assim a galera. Na época você devia ser um moleque, tem 30 anos isso. Já era nascido? Não, era bonito, caixote. E aí alguém foi falar com eles e falou, não, mas eu sou levita, eu não posso carregar. E eu fiquei pensando, ele não sabe o que é ser levita. Primeiro não é nem servo, que dirá levita. Que o levita, o nome é de uma tribo chamada tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi se tirou uma família, que foi a família de Arão, que se tornou sacerdote. Então a tribo de Levi cuidava do templo, e a família sacerdotal cuidava do sacrifício. A família sacerdotal era quem era intermediária do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Então vamos lá, vamos pensar aqui só um pouquinho. Naquela época dos levitas, ele era responsável pelo templo. Então quando o pessoal estava no deserto, que a tenda era armada, quem é que armava a tenda? Os levitas. Quando vinha caminhada no deserto, quem desarmava a tenda? Os levitas. E quem carregava a tenda? Eram os levitas. O sacerdote só cuidava da arca, quem carregava a arca da aliança era o sacerdote. Quem carregava o candelabro, as coisas, era a família sacerdotal. Mas as demais coisas do templo, quem carregava eram os levitas. Quem é que cuidava da limpeza do templo? Os levitas. E naquela época, voltando lá naquela época, logo no início, o que mantinha o templo? Não era real não, irmão, nem dólar. O que mantinha o templo era as ofertas. Eram os dízimos, sim. Existia dízimo já naquela época, existia, mas vamos pegar aqui meu nobre mestre. Aí ele tem lá uma criação de vacas e produziu 10 bezerros. O dízimo era um bezerro. Então ele pegava um bezerro e levava ao templo. Não era dinheiro não, porque se ele fosse converter aquele bezerro em dinheiro, ele tinha que acrescentar 1/5, ou seja, 20% em cima do valor que ele conseguisse. Está lá no Antigo Testamento. Então ele pegava aquele bezerro e levava para o templo. Era o dízimo para a tribo de Levi. A tribo de Levi, ele, vamos dizer, no mês inteiro, ele via o que tinha entrado de dízimo e
tirava o dízimo dos dízimos para a família sacerdotal. Entrou 10 bezerros lá, para a tribo de Levi. Então ele tirava um bezerro e levava para a família sacerdotal. Entrou 100 quilos de farinha aí. Ele tirava 10 quilos e entregava à família sacerdotal. Dízimo dos dízimos. Mas vamos lá, entrou 10 bezerros, então lá aqueles 10 bezerros lá, aquele bezerro tem que dar comida todo dia. Quem é que dava comida para aqueles bezerros todo dia? O levita. Aí o bezerro ia lá fazer o número 1 e o número 2. Quem é que tinha que limpar o número 1 e o número 2 do bezerro? Os levitas. E aí você chega hoje e perguntou esse diz levita, não é o nosso caso aqui, graças a Deus, mas se diz levita, mas que de levita mesmo não tem nada. São apenas meros apresentadores. Não levitas, cantores, tocadores, mas levitas mesmo não são. E aí, amados, a segunda coisa que eu aprendo, voltando aqui para a mensagem, é uma lição de serviço. Jesus dá uma lição de servir. Junto a esse texto, nós temos aqui Filipenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7 diz assim: o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na condição de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Está falando de quem aqui? Está falando de quem? Jesus. A segunda lição que eu aprendo na ceia do Senhor é uma lição que Jesus nos dá de serviço. E aqui, na hora que ele está ali, terminou de ministrar a ceia, ele pega e vai lavar os pés de cada um dos apóstolos. Se você parar para pesquisar, você vai ver que até o pé de Judas ele lava. Judas só sai depois de lavar pés. Isso mostra para a gente que Jesus não excluiu ninguém, até mesmo aquele que ele sabia que ia denunciá-lo. Jesus não excluiu ninguém. Judas teve todas as oportunidades da vida. Judas ele é uma pessoa indesculpável. Jesus ele se cinge de uma toalha e serve a seus discípulos. Então a atitude de Jesus representa a ação do servo mais humilde de uma casa. Naquela época não era qualquer servo que fazia tal serviço. Era aquele servo considerado o mais humilde, ou seja, aquele servo que não tinha nenhum tipo de privilégio. Era aquele que de repente hoje, como a gente diria assim, aquele camarada que era o mais escanteado, que ninguém lembra dele, só lembrava na hora de lavar os pés. A função é dele. Essa era a pessoa que tinha a incumbência de lavar os pés, ou do dono da casa, ou da visita que chegava, que era convidada e tinha uma recepção para ela. Esse servo era responsável por isso. Na ceia do Senhor, ele mostra que viver o Evangelho é servir e não se servir.
Muitos estão no Evangelho, mas não querem servir, querem ser servidos. Muitos estão no Evangelho, mas querem mais ser senhores do que serem servos. Querem mais mandar do que ser mandado. Tem aproximadamente, tem uns 15 a 20 dias, eu recebi a ligação de um pastor que trabalhamos junto lá nos sertões do nordestino, e a gente começou a desenvolver um trabalho, começou a delinear uma missão chamada Luz para o Sertão. Fizemos o projeto missionário 2016, uma cidade do sertão da Paraíba, chamada Desterro. E nessa cidade, irmãos, no dia que chegamos lá, começou a chover. No dia que a equipe chegou, começou a chover. Lá tem uma barragem nessa cidade que comporta ao todo 4,5 milhões de litros d'água. E quando nós chegamos lá, a barragem estava no seu volume morto. Não tinha água, tudo seco. Nós chegamos a fazer algumas fotos, alguns vídeos lá dentro da barragem. Um paredão enorme, mais alto que a igreja, um paredão. E quem nos acompanha daquela época no Facebook, nos acompanhou, deve ter visto alguns vídeos que nós postamos lá. E nós fizemos um projeto missionário ali, e todo dia chovia. Todo dia. De tardinha chovia. À noite, de tarde, à noite, teve dias que nem pudemos fazer o trabalho de rua por causa da chuva. E o pessoal preocupado falou: não, dá glória a Deus, não se preocupa não, que isso aqui é a raridade. Tem que chover. Tem que chover. E passou o projeto, convidamos a gente estava morando no Nordeste, convidamos o casal, a família pastoral que estava lá, que não tirava férias há um bom tempo. Falei: rapaz, vamos lá para casa, vamos passar lá uma semana. Aí ficou assim, falou: não, bora, a despesa é o nosso pastor. O presidente da missão também estava junto. Falei: não, a gente racha toda a despesa e acabou. Vamos embora, vamos lá para casa. Isso não foi lá para casa, uma galera. Tinha 11 pessoas? 11 pessoas lá em casa, ao todo. Que a gente recebeu, depois que acabou o projeto. E aí, enquanto a gente estava lá em casa, teve um belo dia, passou a noite, alguns dias depois. Aí o telefone toca de manhã do pastor e ele atende a ligação. Interessante que antes disso a gente estava no projeto e falou assim, uma pessoa, eu passei pela rua, uma pessoa comentou com a outra assim: deixa que os crentes chegarem aqui, não para de chover. A gente não tinha percebido que a nossa chegada levou chuva. E aí um dia eu passando pela rua, vi uma pessoa falando: deixe que esses crentes chegaram aqui e começou a chover. Aí a gente começou a conversar e foi ver. Realmente começou a chover. Perguntamos ao pastor da cidade. Ele começou a chover no dia que vocês chegaram aqui. A gente mesmo não tinha parado, atinado para isso. E aí, amados, já passou. Aí um belo dia lá em casa ainda, o pastor Neto ficou lá em casa uma semana. E durante essa semana teve um dia que teve uma noite que choveu e choveu. E a barragem de 4,5 milhões de litros d'água, faltou 40 centímetros para essa mulher. Muita chuva. E aquele povo daquela comunidade atribuiu aquilo aos crentes. Aos crentes. Atribuiu nossa oração. Que a gente vivia todo o ponto que a gente fazia, vivíamos pedindo: manda chuva, Senhor. Manda chuva, Senhor. E aquilo marcou ali naquela comunidade.
precisamos ter em mente que o Senhor nos constituiu, o Senhor nos levantou, o Senhor nos colocou no mundo para poder servir. Servir em primeiro lugar ao Senhor, mas não só servir ao Senhor, mas servir ao próximo, ou ao nosso irmão, ao próximo que está lá fora, que precisa do amor estendido, irmãos. Precisamos ter em mente que nós fomos chamados para servir, e que o maior exemplo de serviço quem deixou foi Jesus. Ele nos deixou o maior exemplo. A ceia do Senhor nos deixa claro, o momento de ceia nos deixa claro que o Senhor veio para servir, e Ele nos serviu com a própria vida, se entregando na cruz do Calvário por mim e por você. A terceira lição, irmãos, que eu pego, essa lição que a ceia do Senhor nos ensina, a terceira lição é uma lição de fé, versos 31 e 32. Para vocês entenderem de que ele está falando, então vou ler o verso 30, diz assim: tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. O lava-pés foi antes, lembra o que eu falei? Judas está aqui, ó, verso 30. Jesus lavou os pés de Judas. E tendo ele, pois, saído, quem saiu? Judas Iscariotes. Disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Deus é glorificado em quem? Em Jesus. Se Deus é glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. A terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é uma lição de fé. Jesus aqui, ele está agindo por fé. Ele está dizendo: olha, Deus é glorificado em mim, e o Senhor há de me glorificar. Quando ele há de ser glorificado? Na sua ressurreição. Fé.